social possível. E houve um questionamento assim no meu Instagram, o pessoal perguntou assim, e aí, transmite no útero? A mãe que já está com Covid, a criança já nasce com Covid? Intraútero, da mãe para o filho, parece não transmitir. Porém, dependendo da via de parto, por exemplo, a via de parto normal, pode haver contaminação com fezes, urina, e a gente já sabe que o vírus é excretado em fezes e urina, então aí pode acontecer contaminação. Assim como no contato ali daqueles cuidados nos primeiros dias. Então, o contato com as mãos pode haver contaminação. Os bebês de primeiro mês que demonstraram alguma manifestação que se infectaram, parece estar mais relacionado a esses cuidados, contaminação através da mão mesmo de quem cuida. Então, uma mãe que dá à luz a uma criança e que sabidamente está com a Covid, ela, idealmente, ela pode amamentar, tomando todos esses cuidados da higienização, lava bem as mãos, idealmente trocar a roupa para poder ter o contato com o bebê, o uso de máscara é obrigatório. O leite materno em si, ele não transmite o vírus, mas, então, a mãe pode amamentar. Idealmente, a mãe deve deixar esses cuidados com uma terceira pessoa que não esteja contaminada, os outros cuidados do bebê, troca de fralda, banho, e ela ter o contato apenas nesse momento da amamentação. Em hospitais, a conduta ideal é a mãe ficar a 2 metros da criança, a criança dentro de uma incubadora, que aí fica mais isolada, e quando é possível, né? Então, a gente sabe que a realidade das nossas maternidades também nem sempre isso é possível. E em casa, idealmente, a mãe com Covid, né? Ficar em isolamento. E se houver outra pessoa que possa cuidar da criança para ela dentro de casa, é o ideal. E ela ter contato com o bebê apenas na hora da amamentação. E, além disso, assim, questiona-se muito assim, e aí tem que ter uma terceira pessoa? Não. Se já tiver uma terceira pessoa disponível, ótimo. Ideal é que os bebês não recebam visitas, os bebês dessa época agora que não recebam visitas, venham a receber visitas depois. Sim. E um último questionário a respeito assim, pede-se muito para evitar o contato somente com os idosos, isolar os idosos. Mas eu tenho alguns pacientes que a mãe colocou assim para mim, mas eu tenho que trabalhar, porque eu não fui liberada de trabalhar nesse período, e meus filhos, quem cuida são os avós, os pais da mãe desses pacientes mesmo. Então, a recomendação é que, se idealmente, então, já que as crianças têm que ter contato, é que as crianças fiquem só com os idosos, que não tem esse contato com o adulto. Então, idealmente, deixar as crianças na casa dos avós, porque aí a criança não vai estar tendo risco de se contaminar e levar isso para os idosos. Então, assim, eu tenho muitos colegas médicos também que estão vivendo essa situação, estão trabalhando e pelo risco de contaminação, infelizmente, com os profissionais de saúde até mais alto que a população em geral, eles deixaram mesmo as crianças nessa quarentena com os avós, e enquanto tudo isso não der uma acalmada, não passar mais, não vão ter contato com os filhos, porque pode estar transmitindo e levando isso para as pessoas que podem apresentar uma forma mais grave. Então, o ideal, já que né, a pessoa tem que trabalhar, o adulto, então tem que deixar, não tem outra pessoa para cuidar das crianças, então que deixe as crianças só com os idosos para não ter esse possível leve trás do vírus. Entendi. Até porque esse trânsito com as crianças coloca ela ainda mais em risco, não é legal. Exatamente. Não é legal para ninguém, né? Nem para a criança, nem para os adultos, né? Exatamente. É complicado. Pode falar, Felipe. Pode falar. Eu queria era lembrar os pais e tá, assim, justamente por essa dificuldade que a gente tem de controlar as crianças, né? Principalmente os que estão na fase oral, de levar tudo à boca, de estar higienizando com frequência os brinquedos, a cadeira de alimentação, o bebê conforto do carro, tudo que a criança possa tocar ou levar. Então, assim, ter esse cuidado de passar o álcool gel, ou, se possível, lavar com água e sabão mesmo, porque as crianças, infelizmente, elas levam mesmo a boca e é uma fonte de contaminação importante a mucosa oral, né? Sim, sim. Principalmente crianças que são menores de 2 anos, né? Tem muitas essa fase do tato, mas é mais pela boca, né? Fica pegando, colocando tudo na boca. Sim, é descobrir o mundo pela boca. Então, a fase oral é isso mesmo. Então, é tocar, é pôr tudo na boca. E é muito difícil de controlar. A gente não tem controle mesmo sobre isso. A gente evita ao máximo as coisas até que podem oferecer algum risco, mas é difícil. Volta e meia, a gente é surpreendido com algum objeto que não deveria ir à boca de jeito nenhum.
Eu não sei. Não sei como é que está sendo a situação da pandemia em outras cidades do interior, né, do Brasil. Não sei como é que está sendo. Mas aqui, para nós aqui, que estamos aqui na região norte de Minas, é, como a gente bem sabe, está assim, tá tranquilo, né? Modestamente tranquilo. Mas assim, eu imagino que se essa pandemia chegasse e pegasse a gente de cheio aqui, seria muito complicado, exatamente por quê? Porque nós somos um povo do interior que não tem muita cultura com higienização. A gente é muito largado, a gente não tem muita preocupação com nada, às vezes até, por exemplo, vou dar um exemplo. O normal seria que nós, antes de tomar as refeições, que pudéssemos lavar as mãos, né? Higienizar as mãos. A gente não tem esse costume. A gente chega, já pega o prato, já vai na panela, já coloca a comida e já come como se fosse tudo muito normal. E não é assim. Então, esse cuidado, essa cultura, a gente não tem, infelizmente. Mas temos que dar graças a Deus que pelo menos está passando, está tranquilo aqui na região nossa. Cidades de interior, como aqui onde eu estou morando agora, que é Cristália, né? Está mais tranquilo, ainda não tem nenhum caso, mas a gente tem que rezar muito e pedir Deus para continuar do jeito que está e melhorar mais a Exatamente. situação. Frejão, eu gostaria de fazer um último, assim, orientação aos pais, é que a gente também se lembrasse dessa pandemia em relação à questão da saúde mental das crianças, que a gente às vezes ouve-se falar dos adultos, ansiedade, insônia, isso, aquilo, mas as crianças também experimentam algum grau de ansiedade com esse tédio. Então, assim, Sim. é muito difícil para a gente adulto, mas a gente tem que se reinventar, ressignificar a pandemia também. Então, assim, eu gosto de orientar os pais que lembre-se deles. Então, assim, para eles também é um tédio ficar sem a escola, sem as atividades, né, rotineiras, sem poder ver os amigos, os avós, sem poder ir num shopping, na festinha. Então, assim, é tudo novidade também. E talvez por um entendimento até menor do que o nosso, que somos adultos, eles sofrem ainda mais. Então, tenham paciência, redobra a paciência. Tem um tempo, ressignifique a pandemia, tem um tempo, então, assim, de contato com seu filho, com a sua criança, sente, brinque. Às vezes é uma oportunidade que a gente às vezes, na correria, a gente pede tanto Deus, ai, como eu queria que parasse o tempo, eu tenho um tempinho a mais para resolver. Deus não parou o Né? tempo, mas parou o mundo. Então, de repente, agora é a sua oportunidade que você tinha de ficar com a sua família, de ressignificar isso, de ter um contato verdadeiro, sem mídias, sem telas. As telas são uma preocupação, porque assim, a recomendação, a gente, nesse período de pandemia, a gente está vendo extrapolar mesmo o tempo de todas as crianças com a tela. É difícil mesmo controlar, eu como mãe eu sei que é difícil, mas a gente, de uma maneira geral, tem que procurar, assim, tentar se reinventar com brincadeiras, as crianças já têm atividades escolares, os pais dedicarem um pouco de tempo, sentar junto, e na medida do possível a gente manter a rotina. É muito importante isso para as crianças. Rotina da higienização do sono também, o mesmo horário de dormir, de acordar. A questão da alimentação, eu vejo muitas famílias falarem que estão almoçando 4 horas da tarde, toma café meio-dia. Isso para a criança é muito ruim, porque além de ela estar vivendo isso tudo que ela não entende, tem essa questão também dessa desorganização. Então, mantenha mais ou menos os horários que são os fisiológicos, os normais para a criança. Se for o horário de aula que ela assiste, se ela já é uma criança maior, que a escola está enviando, senta no mesmo horário, ela entrava na escola às 7, vão sentar, vão assistir a aula às 7. Claro, flexibilizando, né? Mas, assim, de uma maneira geral, tentar manter. Isso é muito importante. A gente vê crianças, pais, alguns pais me relatando que, nessa pandemia o menino está dormindo bem, está tudo bagunçado lá em casa. Mas, por exemplo, uma dica, assim, que auxilia muito no sono, essa questão dos pais estarem retirando a tela, celular, tablet, televisão, das crianças 2 horas antes do horário que é o habitual da criança dormir. E isso facilita até para nós adultos. A tela, ela é um incentivador, vamos dizer assim, da vigília, da gente se manter alerta, acordado, sem sono. A criança é a mesma coisa. Então não adianta se o menino tá ali, passa 10 horas na frente, então, não, agora é dormir. A criança vai dar birra, ela vai reclamar, ela vai estar agitada. Então a gente precisa também transitar isso aí, a atividade, para o sono fluir. A alimentação, buscar manter no mesmo horário. É o horário que ele fazia o lanche na escola, vamos fazer o lanche em casa. Tentar manter mais ou menos isso, porque é muito importante, porque a gente às vezes se envolve
com essa coisa, com as nossas preocupações de adulto e esquece da criança. Então, é uma oportunidade da gente sentar, olhar nos olhos, trocar brincadeiras com a criança, participar da vida escolar é uma oportunidade, a gente está recolocando isso em dia junto com as crianças. E não esquecer dessa rotina, que é importante ser relativamente mantida para as crianças. Uhum. Com relação a essa questão mais, digamos assim, psicológica, né? Os efeitos psicológicos da pandemia que nós temos hoje, existe possibilidade dessa pandemia trazendo dificuldades psicológicas para a criança, isso ter como resultado dificuldades no futuro para essa criança quando adulto? Sim, essa experiência ela pode ser uma experiência muito traumática. Por isso que a orientação é evitar notícias muito assustadoras, os termos, as conversas de adulto. Tudo isso tem que ser abordado. Isso a gente pode ter um estresse pós-traumático ao final desse período. As crianças também podem experimentar transtorno de ansiedade, criança, e a mesma fobia social. O contrário, a criança daqui a pouco não querer o contato social. Então a gente explicar da maneira da criança que nós estamos passando por esse momento, que isso vai passar, que isso é só um pouco. Frei, eu vou pedir licença um instantinho, eu tô escutando a minha bebê chorar, eu só vou pegar ela, deixar aqui no meu colo, a gente já conversa, só um instantinho. Ô, Bruno, Tá traz bom, ela aqui, eu por espero. favor. Ok, Mãe é assim, tá né? bom. Eu escutando ela chorar, só um instantinho, Frei, pronto. Me dá ela aqui? Me dá ela aqui, Bruno? Bruno, me dá ela aqui? Bruno, me dá ela aqui? Prontinho. Então, assim, essa questão... Desculpa. Mãe não tem dia nem tem hora, né? Então, assim, a gente pode ter realmente algum transtorno nesse sentido. Por isso que é muito importante a gente, às vezes, ter esse olhar para as crianças. Eu percebi, igual eu comentei, eu tenho um filho de 3 anos, eu percebi que ele estava, assim, chegou no nível de tédio mesmo. A gente mora em apartamento, então ele estava bem incomodado. Então, assim, uma saída, eu estou citando como exemplo nosso. Uma saída foi a gente pegar ele, colocar no carro, e com todos os cuidados, e dar uma volta, para ele ver a rua. Isso aí, pronto. E aí, com isso, assim, já aliviou. Foi um alívio que a gente conseguiu, assim. Mas a gente tem que preocupar com isso a longo prazo, porque essa experiência, as crianças não têm entendimento. Então, essa experiência, ela pode ser traumática, sim, e manifestar outros sintomas. Essa questão da gente manter a rotina, evitar um problema, um transtorno de distúrbio de sono. Então, isso é importante, sim. Eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia, elas não têm noção das consequências que essa pandemia pode trazer, não somente a nível orgânico, físico, mas também no nível psicológico, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter todo o cuidado na questão da higiene, mas também cuidar muito da cabeça, né? Cuidar muito do psicológico. E para as crianças, é por isso que eu faço essa pergunta, porque para as crianças, eu imagino que as consequências disso é pior. E o resultado vem não é de imediato. De imediato tem algumas coisas, mas isso vai se prolongando muito tempo, né? Ao longo da vida da criança. É muito importante, então, a gente reaprender a como cuidar para poder evitar que a ansiedade, o estresse, outras coisas atrapalhem a criança nesse tempo agora, né? Igual, por exemplo, tem algumas crianças, por exemplo, que são hiperativas, então tem que ter mais controle ainda, enfim, uma série de coisas que a gente ainda, se a gente fosse parar para enumerar, seria muita coisa para poder falar. Exatamente. Eu falo que a gente tem que se reinventar, assim. Deus tem que redobrar a criatividade dos pais, porque não é muito fácil mesmo, não. Essa coisa de ficar dentro de casa, a gente tem que se reinventar.
E aí, nesses momentos, a gente vê o quanto que a gente, enquanto pai e mãe, é limitado, assim. A gente não sabe brincar o tanto que a gente não tem energia, criatividade. Então, eu peço todos os dias, Deus, redobra minha criatividade e minha exposição. Porque é uma energia, é uma coisa. Quando você pensa que acabou, mãe, vem cá, vamos fazer isso. Então, assim, e ter essa disponibilidade. Então, é importante a gente se cuidar, enquanto pai, enquanto mãe, a gente se cuidar, estar com a nossa saúde mental em dia, para a gente poder também atender as crianças. A gente só cuida bem quando a gente também está bem, né? Então, é importante a gente manter, assim, manter uma rotina como um todo, eu acho que ajuda muito. Essa questão, rotina alimentar, rotina de sono, rotina de higienização, rotina de alguma atividade escolar que a criança, porventura, tenha. E essas rotinas, elas são importantes, assim, para a criança tá entendendo que a vida continua, apesar dessa limitação social que a gente está vivendo, e que uma hora as coisas vão voltar, a gente tentar explicar. Porque até essa questão com crianças pequenas, por exemplo, a adaptação escolar. Esse ano, quem entrou na escola esse ano, ou mesmo que já estava... Quando adaptou, de repente a gente teve que parar de maneira relativamente brusca. Quando voltar, é um reinício. Então, a gente tem que